Olá, amigos do canal Somos Todos Atípicos Oficial. A gente não tem se falado muito, assim, muito trabalho, muitas coisas a fazer, mas eu tenho passado para vocês conteúdos, perfis de pessoas que nós conhecemos no festival Neuroeduca em São Paulo. Vou cortar agora. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações, dar o seu like, fazer um comentário, porque isso está ajudando o canal a se expandir. E então eu tenho compartilhado com vocês, são perfis maravilhosos, são estudiosos, são professores, mestres, doutores. Não deixem de seguir esses perfis, porque eles têm muito a contribuir para a gente e para as nossas famílias. E hoje eu vou trazer para vocês um bate-papo sobre uma coisa que é chamada de barreiras de acessibilidade. Em alguns lugares a gente encontra 7, em alguns lugares a gente encontra 8, então isso varia um pouco, tá? Mas eu fiz assim mais ou menos um apanhado daquilo que é mais comum da gente conviver. Primeira, urbanística. O que seria uma barreira urbanística? Uma barreira de acessibilidade urbanística. Quando um cadeirante não tem aquela rampinha para ele subir o meio-fio da calçada. Isso é uma questão urbanística. Quando você vai num lugar, num jardim, e você não consegue entrar no jardim com seu cadeirante, porque é cheio de areia. E ali a roda da cadeira de rodas, ela vai ter uma grande dificuldade de rodar. Isso é uma questão urbanística. Nós temos também uma questão arquitetônica. A arquitetônica tem a ver com a formatação dos prédios. Os prédios precisam ter piso tátil para aqueles que já não têm mais a visão. Os prédios precisam ter rampas de acesso. O prédio precisa ter, vamos supor que seja um local público, banheiros acessíveis para cadeirantes. Nós temos também barreira de transporte. Quando a gente não consegue entrar num ônibus porque não tem aquela plataforma para levantar uma cadeira de rodas. Nós temos também uma questão chamada de barreira social. O que seria a barreira social? Essa barreira social, ela vai entremear com a barreira atitudinal, e essa eu vou deixar para falar com vocês depois. A gente tem a barreira metodológica, que é quando você vai para a escola e você não tem uma adaptação de material, ou em braille, ou você não tem um tradutor de libras, ou você não tem um material adaptado para quem seja um TDAH, um autista. Isso seria a metodológica. Nós temos também a instrumental. A instrumental tem a ver com trabalho. Vocês já repararam que às vezes a gente, no trabalho ou no estudo, a gente precisa usar determinados instrumentos, e se a gente não tiver instrumentos adaptados para aquelas pessoas utilizarem de acordo com a necessidade delas, aquilo vai ser uma barreira? Nós temos também as barreiras de comunicação. Imagina a gente conversando com um colega que tem uma deficiência auditiva. Se a gente não fala Libras, vai se chocar. Nós temos ainda colegas que não têm a audição perfeita, que conseguem fazer a leitura labial. Mas aí a gente tem que saber que a gente tem que falar bem de frente para ele, com calma, para ele fazer essa leitura labial. Quando a gente tem um amigo não ouvinte, a gente vai precisar de alguém, ou de um aplicativo, alguma coisa assim, que traduza aquilo para Libras para ele. Quando a gente fala com um autista, isso também é uma barreira de comunicação. Autistas, eles são literais, e a gente não pode falar em metáforas.
E porque eles vão entender qualquer metáfora de forma real. Se a gente fala assim, nossa, hoje está chovendo canivete, para eles vai estar chovendo canivete, vai estar caindo canivete do céu. E agora a gente vai falar de uma barreira que eu digo que é a barreira que impede todas as outras barreiras de serem derrubadas. É a barreira atitudinal, que é aquela que eu falei que acaba se entremeando com a barreira social. Gente, a barreira atitudinal é quando a gente não consegue ver aquela pessoa, aquele amigo com uma necessidade específica para que haja uma comunicação, para que haja o livre ir e vir. No final da década de 70, início de 80, na Inglaterra, houve um movimento chamado Nada sobre nós sem nós. E foi a hora que as pessoas com necessidades especiais disseram assim: vocês não sabem das nossas necessidades, nós sabemos. Não são vocês que vão dizer aquilo que a gente precisa, vocês precisam nos ouvir. E aí nós vamos dizer o que nós precisamos. Então, gente, a barreira atitudinal é a mais preciosa e a mais importante de ser derrubada. Porque se a gente não entende que essa barreira atitudinal vai impedir que a gente veja o outro como ele é e como ele necessita um mundo formatado para que ele se expresse, para que ele tenha autonomia e para que ele viva, então todas as outras barreiras continuam de pé. E vamos pensar nisso com carinho. O mundo está mudando e a gente tem que mudar junto com ele. Até mais, meus amigos.